Você sabe o que significa motim? Você sabe que a rebelião na Bíblia é comparada ao pecado de feitiçaria? Você sabe quais são as virtudes que agradam muito a Deus? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo à CAT, Academia Teológica Ensinos, e hoje nós estamos aqui para aprendermos a lição de número 5, que tem como tema Motim em Família. A lição de hoje vai ensinar acerca do que aconteceu entre Moisés e seus irmãos, os irmãos de carne de Moisés, Miriam e Arão. Lembrando que Moisés era o irmão mais novo. Então surgiu um pouco de ciúme, de inveja por parte de Miriam, e também Arão consentiu. Nós vamos aprender aqui que partiu de Miriam toda aquela insatisfação, e eles se levantaram contra Moisés achando que não era nada, que não era grave. Porém, isso foi muito grave e Deus puniu a Miriam. E Arão se humilhou, pediu misericórdia, e nós percebemos que a punição de Arão não foi grave, mas ele pediu misericórdia. E o Senhor puniu Miriam, e isso vai ficar aí, trazer lições para as nossas vidas, que não deve haver murmuração, não deve haver insatisfação, não deve haver inveja, não deve haver desarmonia entre os irmãos, tanto da mesma família como os irmãos da fé. Então nós vamos aprender lições preciosas através da lição de número 5. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações. Lembrando que nós temos grupos de oração aqui na minha cidade que intercedem por todos que são inscritos aqui no canal do pastor Rodrigo Gomes. Se você gosta de ser alvo de intercessão, saber que a tua casa, a tua vida, a tua família está sendo alvo de orações, então se inscreva no nosso canal e você estará fazendo parte de um grupo de estudo bíblico e também um grupo de oração. Nós vamos entrar na nossa lição e o texto áureo está em Filipenses 2:14. Que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Vamos aprender aqui hoje o que é uma murmuração. E Deus não se agrada de contendas. Vamos entender algo aqui. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las. Não leva a nada, nunca vai trazer edificação para ninguém. A ira, a insatisfação, a murmuração, tudo isso gera contenda. Contenda é o resultado. Mas antes de ocorrer o resultado, de surgir a consequência, tem que tratar a causa. E a causa geralmente é a insatisfação, a ingratidão. Tudo isso gera murmuração e a murmuração evolui. Aprenda isso. A murmuração evolui para a contenda. E você vai aprender hoje aqui lições preciosas. Pastor Rodrigo, eu quero adquirir os slides, eu ainda não tenho acesso aos slides. Você pode adquirir. Custa apenas, não custa nem R$ 3 por semana os nossos slides. Então é um preço praticamente irrisório por tamanha riqueza que você adquire e recebe aqui. Na descrição do nosso vídeo você acessa o link ali para ter e fazer a assinatura para adquirir os nossos slides. Você recebe os nossos slides, faz o plano anual e recebe ele durante um ano. Tá? Então é muito em conta, não perca tempo. A leitura bíblica em classe está em Números 11, 1 ao 7 e também 12, 1 ao 8. Lembrando, eu quero aqui agradecer o carinho. Os irmãos pediram, né? Rodrigo, fala aí dos benefícios. É verdade, se você se tornar um assinante, um valor tão pequeno, você já ganha o meu livro em PDF, Para Dar Razão da Nossa Fé, que é uma defesa em relação à Santíssima Trindade,
Nós temos muitas heresias no Brasil e no mundo que não acreditam na Santíssima Trindade. E nesse meu livro, por misericórdia de Deus, ali tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você dar razão da tua fé. Você ganha ele em PDF gratuitamente. Você ganha também o acesso à biblioteca online, biblioteca digital, para baixar vários livros ali em PDF. E lá na biblioteca digital, você que gosta aí da lição em PDF e do livro de apoio em PDF, você poderá baixar também gratuitamente. Então, já é barato o acesso aos slides e você ainda ganha o meu livro e vários outros livros gratuitamente, ok? Leitura Bíblica em Classe, números 11, 1 ao 7, 12, 1 ao 8. E aqui você pode ler na mesma versão. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Segundo, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Nós vamos aprender aqui que o Senhor concede virtudes a todo aquele que recebe de Deus um ministério, que recebe de Deus uma responsabilidade. A mansidão de Moisés e a humildade dele não era uma virtude própria dele. Vou ensinar aqui que foi o próprio Deus que concedeu o Espírito Santo para ele e ele tinha esta virtude de Deus. A Bíblia menciona que ele era um homem muito manso, mas Deus é que concede essa capacidade para todos os líderes. Na verdade, hoje, na época da graça, com a presença do Espírito Santo, penso eu que poderia até ter colocado na lição isso, muito importante. Todo aquele que aceita Jesus, eu coloquei nos slides, não se preocupe, você vai baixar, vai poder ensinar a igreja. Todo aquele que aceita Jesus recebe o fruto do Espírito. E lá no fruto do Espírito tem a mansidão, para que a pessoa não se precipite, não murmure, não fique insatisfeita e não gere aí as contendas que atraem juízos da parte de Deus. E se gerar contenda por meio de rebelião, irmãos, rebelião é algo terrível. Tem os textos aqui, vamos mostrar, é considerado o pecado de feitiçaria. Rebelião Deus abomina. Então nunca vamos fazer rebelião de forma alguma, na obra de Deus e envolvendo pessoas para destruir a comunhão do povo de Deus e a harmonia do povo de Deus. Deus não se agrada disso. Vamos para frente. Nosso questionário, que é o método Tempestade Cerebral. Você pode adquirir o nosso curso de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical. E tem aqui 5 perguntas para você já fazer os alunos ficarem pensando aí. A que se refere a palavra motim? 2. Segundo a lição, por que Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita? Na verdade, eles esperavam, eles tinham inveja da posição de Moisés, vou explicar isso mais à frente. E foi um motivo, qualquer motivo que Moisés desse, já seria o suficiente para que eles então revelassem o desejo que eles tinham de ter a autoridade que Moisés também tinha. Então, quando Moisés casou com uma cuxita, né, ele teve por primeiro a sua esposa, filha de Jetro, né? E lamentavelmente, depois, não se sabe exatamente, né, quais foram as causas, mas acredita-se que Zípora venha a falecer e ele contraiu, né, lógico, um novo matrimônio, isso não é pecado, mas não com uma mulher que pertencia à linhagem de Abraão. Cuxita seria uma africana, descendente de Cão. E aí eu até vejo aqui uma linguagem espiritual, irmãos, porque Moisés casado com Zípora, Zípora da linhagem de Abraão, né, de Sem. E aí representa o casamento de Deus com Israel. Mas depois Moisés casado com uma cuxita que não pertencia à linhagem de Sem, aí já aponta para a igreja. É o casamento de Deus com a igreja, que é outra mulher, né? Vista por uma outra mulher, né? A noiva do Cordeiro. E confere com as palavras de Salomão, né? Quem é esta que sobe queimada do sol? E aí você vê a esposa, agora a segunda esposa de Moisés,
uma mulher cuxita, mais morena. Tem tudo a ver na linguagem espiritual que confere e concordam, né, na concordância bíblica com esses textos. Existe, pastor Rodrigo, a linguagem espiritual na Bíblia? Existe. A Bíblia tem 4 tipos de linguagem, 3 tipos de linguagem, aliás. Tem 4 níveis de revelação e 3 tipos de linguagem. Isso tudo eu vou futuramente lançar o curso de oratória e explicar aos irmãos isso no curso de oratória. Tá? Lembrando que a gente no curso de oratória, mas eu já fiz vários cursos de oratória. A maioria dos cursos que você encontra pela internet, eles querem ensinar o que você deve fazer se apresentando em público. Isso é um erro. A gente não consegue acertar, fazer certinho, se apresentando em público. Não, você tem que aprender a fazer algo antes de se apresentar em público, que está relacionado à retórica. A oratória é a hora de você se apresentar ao público. E a retórica é quando você se prepara longe do público. E é esse preparo que eu quero ensinar no meu curso de oratória aos irmãos. Os irmãos têm que se preparar primeiro. E é tudo isso muito importante eu ensino ali em relação à retórica. Tem gente que não sabe nem o que é oratória e nem o que é uma retórica. Então, isso você não vai ficar de fora, vai aprender. E aqui, irmãos, na linguagem espiritual, essa cuxita representa a igreja. Tá? Então, Zípora representa Israel e a cuxita representa a igreja. E, literalmente falando, como Miriam e Arão tinham assim, um pouco de inveja da autoridade que Moisés possuía, isso para eles foi o motivo para manifestar toda essa insatisfação. E você percebe que a Bíblia menciona que ele casa com a cuxita e os seus irmãos não gostam, e já em seguida aparece a real intenção de Miriam e Arão. E eles questionam: será que Deus usa só você? Deus não falou por nós também? E aí já fica nítido a intenção que eles tinham. Eles queriam a autoridade que Moisés tinha. E nós vamos aprender aqui sobre as escolhas soberanas de Deus. Quando Deus escolhe alguém, temos que respeitar as suas escolhas. E eles ficavam um pouco assim insatisfeitos, porque Moisés era o mais novo, né, dos irmãos. E é aquela velha história que nós já estudamos aqui em relação a José, né? Os seus irmãos não aceitaram a autoridade de José quando ele conta o sonho. Por quê? Porque no mundo antigo o mais novo não tinha essa honra, eram os mais velhos. Então tudo contribuía para uma insatisfação e problemas na família. Segunda lição, por que Miriam e Arão não aceitaram? 3. O que acontece quando o sentimento do ciúme se instala na família? 4. O que a Bíblia declara a respeito de Moisés? E 5, dentre muitos comportamentos, quais precisamos evitar na família? E a nossa introdução, eu já sou bem direto na introdução aqui. Nessa lição aprenderemos que todo o motim é uma rebelião. E isso é uma obra inaceitável entre o povo de Deus. Confere lá 1 Samuel 15 e 23, que você vai ver que rebelião na Bíblia é como pecado de feitiçaria. Então isso aí promove muitas coisas que destrói todos os propósitos de Deus. E quem é que quer destruir os propósitos de Deus? Os demônios, que estão por trás das obras de feitiçaria. Então, como o resultado da rebelião é o mesmo da obra dos demônios, é por isso que Deus compara a rebelião com obra de feitiçaria. Ok? Vamos para frente? Primeira parte da lição. Vamos lá, nós temos aqui a interpretação do texto, a explicação da lição e montamos um subsídio para você levar um assunto a mais para os alunos. Influência negativa da murmuração. Primeiro tópico. Assim nasce o motim. Letra A, letra B, letra C. Olha só. O povo, os hebreus, o povo deveria obedecer, pois Deus havia ordenado que saíssem da escravidão para serem do Senhor. Confere lá Êxodo 6, 6 a 8. Por que eu coloquei aqui que o povo deveria, até coloquei aqui, você que vai baixar os slides, obedecer em vermelho. A falta de obediência gera um motim e rebelião. Eles deveriam obedecer. Deus mandou nós sairmos do Egito para irmos pertencer ao Senhor. Então eles tinham que estar cientes de que estavam saindo do Egito para serem do Senhor, deveriam ter na sua consciência a obediência
desse decreto de Deus. Saiam para serem meus. Então eles tinham que estar cientes disso. Eles tinham que obedecer. E aqui na letra B, preste bem atenção, todos tinham motivos para agradecerem, pois Deus fez maravilhas e os livrou de Faraó. Além de ele estar ciente que deveriam obedecer à ordem de Deus, saiam do Egito para serem meus, para me servirem. Então eles tinham que estar cientes. Voltar, nem pensar. É isso que eu quero que você explique para os alunos. Eles deveriam ter saído do Egito ciente. Voltar para o Egito, nem pensar. Por quê? Porque nós obedecemos a Deus. Ele está mandando nós sairmos para pertencermos a Ele e servirmos a Ele. Segundo, eles tinham que sair do Egito, além de obedecerem a ordem de Deus, e nem pensar poderiam querer voltar para o Egito, deveriam sair agradecidos. Qualquer dificuldade que eles encontrassem, a letra C vai revelar bem isso, eles deveriam, não vamos se assustar, porque as maravilhas que Deus fez no Egito é o suficiente para agradecermos a Deus todos os dias. Ele nos livrou da escravidão, nos livrou da morte, inclusive, dos nossos filhos, porque Faraó estava mandando matar as crianças. Confere lá Êxodo 14, 28 e 29. Eles deveriam agradecer, até coloquei aqui agradecer em vermelho. Por quê? Porque falta de obediência e falta de gratidão gera rebelião. Então, assim nasce o motim, assim nasce uma rebelião. Faltou obediência, eles tinham que obedecer. Faltou gratidão por tudo que Deus tinha feito. Letra C. Tinham a promessa de voltar para Canaã, mas ficaram insatisfeitos com as dificuldades do caminho. Confere lá Números 11, 1 e 5, versículo 1 e versículo 5. Eles demonstraram uma grande insatisfação quando se depararam com as primeiras dificuldades do caminho. Eles tinham que estar cientes. Não, Deus fez uma promessa de voltarmos para Canaã. Vai ser muito bom, vai ser uma terra que mana leite e mel. Isso vai ser maravilhoso. Eles deveriam estar insatisfeitos com a promessa. Mas na primeira dificuldade, eles, ao invés de estarem satisfeitos com a promessa, ficaram insatisfeitos por causa da dificuldade. Tudo isso produziu uma rebelião. Desobediência, anote aí, ingratidão, anote aí, e insatisfação. Tudo isso produziu um motim, uma rebelião. Vamos para frente. 2. A primeira queixa. Vamos lá, letra A e letra B. Ao invés do povo sair do Egito, ciente de que deveria ou de que haveriam dificuldades no caminho, eles tinham que estar cientes disso. Nós vamos sair do Egito. O que tinha? Eles não eram nécios de nunca terem ouvido falar qual era a topografia, a geografia daquela região. Eles sabiam que do Egito até Canaã tinha a península do Sinai, é só deserto. Eu tive a bondade, a misericórdia de Deus, de conhecer ali a península do Sinai. Realmente é um deserto inóspito. Então eles tinham que estar cientes. Olha, tem todo um deserto aí na frente, vai ser difícil, mas logo tem Canaã, a promessa é grande. Poxa, eles tinham que sair do Egito, da escravidão, do risco de morte, sair alegres. As maravilhas que Deus fez, as 10 pragas que Deus derramou no Egito, quero que você redobre a tua atenção, irmãos, para a ingratidão. Isso aqui é terrível. Tem que ser grato a Deus por tudo que Deus já fez. As 10 pragas que foram derramadas no Egito caíram sobre os egípcios, mas não caiu sobre os hebreus. Não caiu. Então ele já tinha que glorificar a Deus, como Deus tem nos guardado. E depois, com mão forte, Deus tirou de lá. Morreram os primogênitos do Egito, mas não morreu nenhum primogênito de Israel. Até foi por isso que depois Deus pediu, olha, ao invés de eu pegar os primogênitos de cada tribo, eu quero uma tribo inteira. Foi a tribo de Levi. Tinha que sair agradecido. O Mar Vermelho que se abriu. Foram muitas maravilhas, mas isso não aconteceu. Ingratidão. É por isso que pereceram, irmãos. Às vezes a gente tem pessoas que dizem, não, mas Deus... Eu já vi ímpios até, tolos, me perdoa a expressão. Ah, Deus é Deus sanguinário. Tinha prazer em ver os outros morrer? Não, irmãos. A Bíblia dá testemunho. O próprio Estevão, lá em Atos, diz que era um povo de dura cerviz. Ingrato, insatisfeito. Olha só, ao invés de sair do Egito,
ciente de que haveriam dificuldades no caminho, mas que estavam debaixo de uma grande promessa, se mostraram exigentes quanto às dificuldades e esqueceram da promessa. Ao ponto, olha só, irmãos, ao ponto de começarem a chorar desesperados, sentindo falta de carne. Irmão, confere lá Números 11:4. Uma pessoa, irmãos, que chora, pedindo algo, chorando, ela está ali mostrando o alto nível do seu desespero emocional. E eles estavam desesperados, chorando, pedindo carne. Olha que cena mais horrível, depois de tudo que Deus fez. E aí, irmãos, isso prova o quanto eles estavam insatisfeitos com os desafios do caminho e demonstraram muita ingratidão por tudo e falta de fé também, né? Porque eu vou explicar mais à frente, olha só, letra B. Quando Deus promete levar seus filhos a determinado lugar, não importa as dificuldades que surjam no caminho, o Senhor cuidará de tudo. Faltou fé? Faltou confiança? Deus falou? Descansa. Não importa a dificuldade que venha no caminho, se Deus falou, Ele é o responsável de cuidar de tudo, para que todas as dificuldades sejam superadas. Então, infelizmente, o povo não entendeu isso. Serve de lição para nós, irmãos. Deus tem promessa contigo? Fica tranquilo. Se surgir adversidades no caminho para o curso do cumprimento dessa promessa, não fique insatisfeito, não murmure, não seja exigente demais, não querendo sofrer nenhum tipo de adversidade. Não. Pode ficar descansado que o Senhor vai cuidar de tudo. Porque se tiver outra postura, aí poderá acontecer, e poderá não, vai acontecer, dos juízos de Deus virem sobre os ingratos, os murmuradores e os insatisfeitos. Vamos para frente? A segunda queixa, Números 11, 4 ao 7. Letra A, letra B, letra C. Presta atenção. Infelizmente, o povo reclamou do maná. E aqui foi grave. Aqui foi grave. Infelizmente, o povo reclamou do maná, que além de ser o pão do céu, privilégio riquíssimo que eles tiveram, confere lá Números 11, 6, próprio João, lá no Evangelho 6:31, fala que era o pão do céu. Além de ser o pão do céu, irmãos, o maná era uma figura santa da presença de Cristo entre eles. Confere lá João 6:50, o próprio Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Confere lá 1 Coríntios 10:4. Então, na linguagem espiritual da Bíblia, o maná era a presença do próprio Cristo. E eles murmuraram do maná. Maná significa, é uma palavra meio mista, né? Hebraico. E significa, que é isso? Então nós temos isso. Nem sabemos o que é. Estava insatisfeito, irmãos. Aqui foi grave. Presta atenção, letra B. A murmuração contra o pão do céu trouxe um severo juízo contra todos que murmuravam. Confere lá Números 11:33. Se alguém perguntar por quê, confere lá o juízo. Por que foi um juízo tão severo? Porque além de... Vou explicar aqui a letra C. O que é murmuração? Além de ter murmurado, irmãos, o juízo severo é porque aquilo representava a própria presença de Cristo. E aí se levantaram e foi fatal. Mas o que é murmuração, pastor Rodrigo? Letra C. Murmuração é isso aqui, ó. A murmuração consiste em estar suprido, não te falta nada, o que você precisa para viver, mas mesmo assim reclamar e se mostrar insatisfeito. Isso é murmuração. A pessoa está suprida, mas mesmo assim começa a reclamar e se mostra insatisfeita. Não estou dizendo a pessoa questionar quando falta o básico, o necessário. Ela fica impaciente, Deus conhece. Agora, está suprida. Eles não estavam com fome, irmãos. A Bíblia diz que eles faziam farinha, cozinhavam maná, eles colhiam quantidade suficiente, todo mundo se alimentava.
Os rabinos antigos dizem que tinha um sabor de baunilha. De baunilha. E era gostoso. Fazia um bolo. Ninguém estava passando fome. Então, quando a pessoa está suprida e começa a reclamar, isso é murmuração que desagrada a Deus. Então, o que é que disse Paulo para Timóteo? Lá em 1 Timóteo 6, 7, 8. Tendo com que comer e com que se vestir, seja isso o nosso contentamento. Tendo suprimento, não vamos ser ingrato e ficar reclamando. Isso é murmuração. Vamos para frente? A terceira queixa, quarto tópico. As escolhas de Deus são soberanas. Aprenda isso. A letra A, letra B, letra C. Letra A. Deus havia escolhido Moisés para ser o libertador e o legislador de todo aquele povo. Ponto. Acabou. As escolhas de Deus são soberanas. Está lá em Êxodo 3 e 10. Veja quando Deus fala com Moisés. Você vai tirar. Ele não disse você, Miriam e Arão. É claro que tem pessoas que ajudam, mas Deus escolheu Moisés para ser o libertador. Letra B. Deus se relacionava de forma diferente com Moisés e ainda ele mesmo, o próprio Deus, testemunhou que Moisés era fiel. Confere lá Números 12, 6 a 8. Deus conhece o coração de cada um, irmãos. As escolhas de Deus são soberanas. Escolheu Moisés e o próprio Deus disse, Moisés é fiel. Ponto. Letra C. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão sentiram inveja da posição que Moisés possuía. No momento em que Moisés deu um motivo para eles, que foi casar com a Cuxita, revelaram suas intenções e demonstraram estar insatisfeitos ou estarem insatisfeitos e desrespeitaram Moisés. Aqui tem um problema sério, irmãos. As pessoas às vezes pensam que estão desrespeitando o homem, mas estão desrespeitando o próprio Deus. Por quê? Porque aquele homem foi escolhido por Deus. Desrespeitaram Moisés. Dessa forma, Miriam foi severamente punida, ao passo que Arão demonstrou arrependimento. A gente percebe no texto, confere lá Números 12, 1 e 2, também o versículo 10 e 11. Miriam foi severamente punida. E depois já vou mostrar aqui o que Deus falou de Miriam. O próprio Deus falou dela. E ela ficou coberta de lepra. E quando Arão viu aquilo, Arão se humilha. Nós agimos como loucos. Não permita e se humilha. O próprio Moisés intercede por Arão. Arão não é punido daquela forma. Mas Miriam foi punida. E a gente vai entender algo mais à frente que provavelmente partiu dela toda aquela rebelião. Vamos para frente? Olha só, visão geral da primeira parte. Os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Como eu falei, tem que tratar a causa. A rebelião já é o ponto máximo do problema, né? Já é a consequência. Mas a causa, murmuração, insatisfação. A pessoa está suprida e continua insatisfeita. Deus não se agrada disso. Vamos para frente? Tópico 2. Parte 2. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro, a inveja. Letra A e letra B. Preste bem atenção. A pergunta que Miriam e Arão fizeram revela que eles também desejavam liderar o povo com a mesma autoridade que Moisés. Confere lá Números 12 e 2. Eles fazem uma pergunta a Moisés e fica nítido que eles também queriam liderar o povo com a mesma autoridade que Moisés. Isso significa o quê? Inveja. Invejaram a posição de Moisés. Letra B. Por ser Arão o sumo sacerdote e Miriam uma profetisa, acharam que poderiam reivindicar uma maior posição de autoridade no meio do povo. Confundiram as coisas. Não, mas eu já sou alguém, sou sumo sacerdote.
eu sou profetisa, eu acho que a gente tem o direito de ter aí o mesmo pé de igualdade em relação à autoridade. E erraram o pulo, né? Como diz o Lagiano. Eles erraram a definição disso. Confere lá Êxodo 28, 1 e 2 e também 15 e 20. Então, caíram no erro de sentir inveja. E estavam errados com suas conclusões. Somos os mais velhos, já temos posição. Vamos agir dessa forma? Estavam errados. Isso significa que, se Deus é o dono da obra e faz suas escolhas, chama pessoas para liderar, para ter autoridade, e essa autoridade estar acima dos demais, deixa Deus ter o domínio da sua obra. Não adianta querer reivindicar, querer brigar, não é assim que funciona. Nunca funcionou e nem vai dar certo. Qualquer pessoa que queira reivindicar uma posição de mais autoridade ou de maior autoridade. Fica o exemplo aqui, irmãos. Eu já vi muitos quererem isso. Já vi mesmo. Nunca prosperaram. É Deus que tem o domínio da sua obra, é Deus que chama, é Deus que levanta, é Deus que capacita, é Ele que chama. Não precisa a pessoa querer forçar nenhuma porta, como nós no meio ministerial falamos, né? Aqui Miriam e Arão quiseram forçar a porta e foram punidos por isso. 2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Olha só, letra A, letra B, letra C. Preste atenção. O fato de Deus, aqui é muito importante, irmãos. Preste atenção para você entender o contexto. O fato de Deus responder que falava com os demais profetas por sonhos e visões, está lá em Números 12, 6, revela que o Senhor se dirigia diretamente a Miriam, que era profetisa. Então Deus responde dizendo: eu converso com os profetas, inclusive com você. Claro que não fala isso, mas dá de perceber que era isso, está se dirigindo a Miriam. Eu converso com os profetas em sonhos, visões. Com Moisés, face a face, é pessoalmente. Desci e falava com Moisés. Claro que aqui, irmãos, não significa que ele via como era a face de Deus. Deus tinha uma teofania ali, alguma forma, e descia, mas era, ou seja, Moisés não precisava dormir para ter um sonho. Quando a Bíblia fala de visão noturna, estava dormindo. Não, Moisés acordado, Deus descia e falava com ele, numa nuvem, no fogo, era assim. E ele fala isso já para se dirigir a Miriam, que era profetisa. Letra B, vamos entender mais aqui. O fato de Miriam ficar leprosa, conforme Números 12, 10, mas Arão não ter recebido nenhuma punição desse tipo, mostra que possivelmente, até o pastor Lianai Cabral revela isso mais à frente da lição, possivelmente partiu de Miriam o motim. E Arão apenas consentiu e deu apoio para ela. Isso foi grave. Por essa causa é que parece, ou que aparece, o nome de Miriam na frente de Arão, lá no início do relato do motim. Confere lá e você vai entender por que em Números capítulo 12, versículo 1, aparece primeiro o nome de Miriam. Isso aqui na tradição judaica, geralmente nome de mulher não tinha muita vez nas histórias. Mas se aparecesse o nome da mulher por primeiro, na frente de um nome de um homem, ela estava tendo destaque na situação. É tanto que tem um exemplo também em relação a Priscila e Áquila, né? Todos os historiadores e teólogos concordam que Priscila tinha mais atuação e dinamismo entre os irmãos na obra social, na obra da evangelização, do que o próprio marido. Que não era comum historicamente, de acordo com a tradição, o nome de mulher aparecer primeiro nos relatos. Se aparecesse, é porque ela tinha um destaque naquela situação. E aqui, isso aqui são conteúdos históricos, irmãos. A gente que, para quem não sabe, a gente é formado em história, então a gente pesquisa bastante essas questões históricas. E aqui aparece o nome de Miriam por primeiro. Então ela tinha um destaque na situação, provavelmente partiu dela aquela rebelião. Letra C. Aqui é bem claro, né? Aqui é bem claro. Deus não se dirigiu dessa forma para Arão, mas se dirigiu em relação a Miriam. O próprio Deus, aqui que eu acho lindo, irmãos.
E você saber fazer uma interpretação de texto. Tem pessoas que lêem isso na Bíblia e não conseguem interpretar. Preste bem atenção. O próprio Deus disse que se o pai deles, pai de Moisés, o pai de Miriam, o pai de Arão, o próprio Deus falou isso aqui. Se o pai deles cuspisse no rosto de Miriam, essa seria envergonhada 7 dias. Era cultural. Deus falou. Se o pai cuspir no seu rosto, ela não será envergonhada 7 dias. Está falando dela. Veja lá que a palavra envergonhada está no feminino. Ele fala diretamente com Moisés em relação a Miriam. O próprio Deus disse que se o pai deles cuspisse no rosto de Miriam, essa seria envergonhada 7 dias. Em seguida, Deus pede para ela ficar fora do arraial por 7 dias, conforme Números 12 e 14. Por ter Arão apoiado Miriam, ele teve de se humilhar para não ser punido. Aí ele se humilha, conforme Números 11 e 12. Então aqui fica bem claro que Miriam foi a responsável, partiu dela aquela indignação, querer ter posição, querer ter autoridade, e Arão infelizmente apoiou isso, mas Deus, que é o justo juiz, viu a origem do problema e Miriam ficou branca de lepra. E aí Deus conversa com ele, confere lá para você entender Números 12 e 14. Tem gente que lê e não entende. Significa isso aqui, o próprio Deus disse que se o pai deles cuspisse no rosto de Miriam, essa seria envergonhada por 7 dias. Então, ela agora estava envergonhada e ia ficar 7 dias fora do arraial. Então, ela realmente cometeu algo grave aos olhos de Deus e Deus puniu na hora. Vamos para frente? Visão geral, a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Severo mesmo, porque acredito que foi ruim também para Arão, apesar de ele não ter pego lepra, mas ver a irmã a ponto de apodrecer de um dia para o outro. A Bíblia dá relato que ela ficou branca de neve, como a neve, né? Branca de lepra, né? Branca de lepra. Então a pele dela já tinha realmente perdido toda a saúde. E o próprio Moisés, né? Fala, não deixa ela morrer como uma criança recém-nascida, questiona. E Deus usa de misericórdia e não deixou ela morrer. Vamos para frente? Moisés, um homem manso e humilde. O homem mais manso que havia na terra. Mas isso aqui não era mérito dele, não, irmãos. Ele foi capacitado por Deus. Olha só, letra A e letra B. Uma das maiores virtudes para uma liderança é a mansidão. O obreiro tem que ser manso. Porque, como a gente fala, né, lidar com o povo não é fácil. Eu até participei de um curso ministerial um dia e o pastor disse assim, o obreiro é como o pneu de cais. O pneu de cais fica ali paradinho, não fala, não murmura, não reclama e só recebe pancada. Os navios chegam, pum, pum. E o obreiro, em muitos casos, não estou dizendo que o obreiro tem que ser uma pessoa omissa, tem que ser uma pessoa covarde, não é isso, não é isso. Mas a grande maioria das vezes o obreiro mantém a mansidão, mantém o equilíbrio, que isso só traz benefício. Tá? Só traz benefício. Vamos lá. Uma das maiores virtudes para uma liderança é a mansidão. E por que é a mansidão? Porque o obreiro sabe que Deus tem o controle de tudo. Foi Deus quem me chamou, a obra é dele e ele vai garantir o sucesso da obra. Então a pessoa que é mansa, ela descansa no agir de Deus. Quem não tem esse descanso no agir de Deus, vai querer resolver por sua própria força. E aí é onde está o erro. A pessoa que não descansa no controle de Deus, no domínio de Deus, no agir de Deus, ela se precipita e quer ela mesma resolver as situações. E aí não funciona. Uma das maiores virtudes é a mansidão. Confere lá Números 11, 17, a Bíblia dá testemunho. Com essa virtude, Deus capacitou Moisés com essa virtude. Confere lá, irmãos, Números 11, 17, que havia o Espírito de Deus em Moisés. Por isso que ele era manso.
Porque antes de haver esse espírito, ele viu um egípcio surrando um hebreu, foi lá e matou. Ele ficou 40 anos no deserto para ser tratado. E depois Deus capacitou, mudou o homem. Então tem o antes e o depois na vida de Moisés. Então aqui alguém pode pensar que ele era manso por uma questão natural do ser humano. Não. O ser humano não consegue ser mansinho, ainda mais liderando aí 3 milhões de pessoas. Era a virtude de Deus na vida dele. E a Bíblia dá testemunho em Números 11, 17. Deus capacitou Moisés com essa virtude e lhe deu condições para não agir com vingança diante da afronta. Mas antes, ele intercedeu. Olha a postura de quem é manso. A pessoa que não é mansa, ela quer se vingar, ela quer retalhar. Mas quem é manso, sabe que Deus está no controle, ele não age por vingança. Ele faz intercessões, porque sabe que Deus é que vai resolver o problema. Então ele intercedeu pela fraqueza de seus irmãos. Confere lá Números 12 e 13. Lição preciosa para nós, irmãos. Quem confia que Deus está no controle de tudo e a obra é de Deus e Deus está na frente, ele descansa no agir de Deus e intercede pelas situações e pelas pessoas. E ele consegue ser manso, porque ele confia no agir de Deus. Mas quem não confia no agir de Deus, a pessoa vai se ofender, vai querer decidir, vai querer resolver, perde o equilíbrio e não vai ser mansa. Vai até retalhar, se vingar e vai acabar prejudicando e muito o seu ministério. Letra B. Porque Deus chama, irmãos, e Deus capacita, mas a pessoa ela tem que se manter na presença do Senhor, ela tem que buscar aprofundamento nos dons que recebe, nas capacitações que recebe, porque ela pode entrar por um caminho perigoso e perder. Deus chama muita gente, dá oportunidade, mas ela tem que buscar e tem que se manter. Letra B. A mansidão faz parte do fruto do Espírito. E todos que aceitam, eu acho que isso aqui tinha que estar na lição, mas está aqui nos slides, e todos que aceitam a Cristo recebem esse fruto e podem, aqui ó, desenvolvê-lo para o exercício do amor. Então ninguém tem desculpa. Aceitou Jesus? Só aceita Jesus porque o Espírito Santo vem e faz morada, convence. Quando o Espírito Santo vem e faz morada, ele traz o fruto. É imediato. Nós sabemos que o fruto não é o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo vem, convenceu, já traz o fruto. Então todos recebem condições para desenvolver a mansidão e exercitar o amor. Confere lá Gálatas 5:22, vem com o fruto, a mansidão. E 1 Coríntios 13:4, o amor tudo suporta. Então tem que exercitar isso. Todos que aceitaram Jesus recebem o fruto e precisam exercitar isso para desenvolver esse exercício de amor. Vamos para frente? O fardo de uma liderança. Vamos entender algo aqui. Letra A, letra B, letra C. O próprio Deus ordenou que mais de 70 anciões fossem escolhidos para receberem também do Espírito que estava em Moisés. Confere lá Números 16, 11, 16 e 17. Então foi o próprio Deus. Por que Deus fez isso? Vamos lá. Letra B. Moisés achou que era ele que iria suprir as necessidades do povo. Ele questiona isso. Ele questiona. Ele fala para Deus, acaso fui eu que dei a luz a toda essa gente para ter o compromisso de matar a fome de todo mundo? Acho até que ele foi um pouco imprudente. E a Bíblia diz que pareceu mal aos olhos de Moisés, aquela murmuração do povo, chorando, pedindo carne. E ele questiona a Deus. Achei assim que foi um pouco imprudente da parte dele. Mas, vamos lá, né? Até tem algumas coisinhas, irmãos. Tem gente que diz assim, por que Deus não deixou Moisés entrar na Terra Prometida? Tem vários detalhezinhos, aparece mais de uma vez, mais de 2 vezes, Moisés meio que se revoltando e sendo imprudente com Deus. Então, Deus é soberano. Vamos lá. Moisés achou que era ele que iria suprir as necessidades do povo. E diz para Deus que seu fardo era pesado. Confere lá Números 11 e 14. Deus pergunta a Moisés se teria sido encurtada a mão do Senhor. Ele fala para Moisés, Moisés, por acaso a minha mão foi encurtada, Moisés?
para você estar com medo, aí nervoso, aí me falar essas coisas, acaso foi você que pariu todo esse povo aí, para ter esse compromisso imenso de ter que alimentar todo mundo, e agora o povo está chorando? Moisés, a minha mão foi encurtada, Moisés. Eu cumpro o que eu falo. Pode notar lá, Números 11 e 23. Confere lá. Deus estava dizendo que quem iria alimentar o povo era ele, e não Moisés. Confere lá, Números 11 e 31. Letra C. Deus decidiu que mais pessoas ouviriam as necessidades do povo e por isso escolheu homens para ajudar Moisés. O fato de Deus ter escolhido mais 70, e iria ficar ali 71 líderes entre o povo, não era que esses 71 e 70 mais Moisés iriam alimentar e suprir a necessidade de todo mundo, não era eles. Mas eles iriam apenas ouvir as queixas, as reclamações, as causas. Não seria agora somente Moisés, o próprio Deus pesou isso. Poxa, é muita gente mesmo, todo mundo precisava vir aqui pedir para Moisés resolver as causas, ele decidia muita coisa. Então, escolhe 70 anciões dignos, que sejam líderes do povo mesmo, cabeças, e aí eu vou repartir do Espírito que está em você, e eles também vão ter sabedoria para ouvir as queixas também, e vocês conversarem, e também aliviar a tua carga. Deus viu que realmente alguma coisa ali estava pesado mesmo, e Deus foi misericordioso. Vamos para frente? 3. A punição de Miriam e Arão. Letra A, letra B, letra C. Olha só. Quem se levanta contra um escolhido de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Confere lá Salmo 105 e 15. Que a Bíblia é clara. Não se levante contra os ungidos do Senhor. Letra B. Miriam achou que estava questionando um homem, mas esqueceu que aquele homem era um escolhido de Deus. Esse aqui é o problema, irmãos. Tem pessoas que questionam os escolhidos de Deus e acham que estão questionando o homem. Não. Eu até um dia, ensinando os pastores numa escola bíblica aqui de Obreiros, eu dei um exemplo. Tinha uma sineta em cima da mesa do pastor presidente. Eu disse, olha, é impossível encostar nessa sineta e não soar um som aqui que todo mundo ouça e perceba. É impossível. Eu vou encostar na sineta e vai soar, ela vai tinir. Eu encostei, fez tim, deu aquele tinido assim, né? Tiniu. E eu disse, o que significa isso? É impossível você falar de um obreiro e não tocar no sagrado ministério da obra de Deus. Por quê? Porque o obreiro representa o ministério da obra de Deus. Deus levantou, instituiu a sua obra na terra, Deus deu os ministérios para esta obra e os obreiros representam essa obra, representam esse ministério. Então, tocar num obreiro, é impossível tocar num obreiro e não tocar no ministério sagrado da obra de Deus. Então, não se toca em obreiro, não faz isso, porque vai tocar diretamente na obra. E foi o que aconteceu. Miriam achou que estava se dirigindo ao seu irmão, e não. Ela estava se dirigindo à obra de Deus. Letra C. Aliás, Miriam achou que questionava um homem, mas estava questionando o próprio Deus. Por essa causa, ela ficou leprosa e aprendeu a temer as escolhas de Deus. Nós temos que aprender a temer. Um dia eu falei para um obreiro, ele estava, porque o líder, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, etc e tal. Daí eu falei assim, poxa, mas é claro que os líderes não são perfeitos, mas nós temos que respeitar os gostos que eles têm. Não significa que isso vai comprometer a obra, o reino de Deus, e ele vai querer conduzir o rebanho para o inferno, não é isso. Mas se ele quer pintar a igreja de azul e você gosta do verde, respeita. Eu falei para ele, você não trabalha numa grande empresa? Trabalho. Não tem um gerente lá? Tem. Ele não dá ordens lá, você não acata? Sim. Pois é, você tem facilidade para respeitar um gerente de uma empresa que nem crente é e não quer respeitar o teu pastor só por questões de diferença de gosto, de cor. Respeita. Princípio de autoridade jamais tem que ser quebrado. Tem que respeitar os líderes que Deus levanta. E aqui vai uma palavra para quem tem poder aquisitivo.
Eu sempre aconselhei o povo e vi isso e vejo no meio do povo. O quê? Poder aquisitivo não é autoridade espiritual. Aprenda isso. Por que está dizendo isso, pastor Rodrigo? Tem pessoas que têm poder aquisitivo na igreja, irmãos. E eles acham que pode mandar no pastor, mandar na igreja. Mas tem que aprender que poder aquisitivo não é autoridade espiritual. O camarada pode ter milhões no banco, mas ele tem um pastor sobre ele. E esse pastor tem autoridade sobre a vida dele. Então é bom respeitar. Então, poder aquisitivo não é autoridade espiritual. Um dia eu falei para um obreiro: você, há quantos anos você é empresário? Ele disse: a vida toda. Então, você é autônomo a vida inteira, né? Aham. Então você aprendeu que tudo tem que ser do teu jeito. E você acha que na igreja tem que ser assim também, que tudo tem que ser do teu jeito. E você está enganado. Não é assim. Agora, porque você tem essa autonomia, essa independência há anos, você está muito mal acostumado. Você acha que o obreiro tem que fazer tudo do teu jeito? Não. Eu falei para ele: poder aquisitivo não é autoridade espiritual. Você tem que aprender a respeitar os teus obreiros. O obreiro que Deus coloca sobre a tua vida. Aprenda isso. Senão a pessoa vai ter muitas consequências negativas para a vida. Letra C. A murmuração, a inveja, a insatisfação e rebeliões são obras da carne. Essas obras prejudicam as relações em família e atraem os juízos de Deus. Então, que ninguém cometa estas obras da carne. Confere lá Gálatas 6 e 7 e Provérbios, não deixe de ler Provérbios 17 e 11. Visão geral, Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Lembrando que ele era capacitado pelo Espírito Santo. A mesma capacitação que tem hoje à disposição da igreja. Conclusão: todos os que são mansos, humildes e obedientes ao querer de Deus sempre receberão o favor do Senhor e jamais serão alvo dos seus juízos. Então, mansidão, humildade e obediência, sempre seremos alvo das bênçãos de Deus. Do contrário, nem queremos imaginar, porque as obras da carne só atraem juízos da parte de Deus. Nós temos aqui, irmãos, a nossa dinâmica. Eu coloquei aqui rebelião versus mansidão. Obra da carne, obra do espírito. O que você vai fazer? Pegue uma caixa pequena, recorte pequenos pedaços de papel e escreva nesses papéis as obras da carne e as obras do espírito. Coloque lá. Coloque murmuração, inveja, rebelião, desobediência, ingratidão. Coloque ali. E coloque as obras do espírito. Confere lá Gálatas 5:22, você vai ver o fruto do espírito. Tem 9 virtudes ali. E aí você vai colocar esses papéis dentro da caixa e vai sair e vai pedir para os alunos. É bom que você compre uma caixinha de bis também. Aquele que participar, você dá um bis. Então você, tire um papel aí. A pessoa vai tirar. Mansidão. Aí pergunta: isso aí é uma obra da carne ou do espírito? Ele vai dizer: do espírito. Dá um bis para ele. Acertou. Vai lá, dá a caixa para outro. Tira lá. Rebelião. Que obra é essa aí? Da carne ou do espírito? Isso aí é da carne. Beleza, dá um bis para ele. O que isso vai gerar, irmãos? Isso vai fazer, isso fará com que haja fixação acerca do que agrada e o que desagrada a Deus. Essa dinâmica simples vai fazer todo mundo lembrar: obra da carne desagrada, obra do espírito agrada. E todo mundo vai querer andar nas obras do espírito. Meus amados irmãos, nós chegamos ao final da lição de número 5. Que Deus possa fazer frutificar dentro do irmão, da irmã, este ensinamento, para que você possa prosperar no teu ministério e ser uma bênção em todas as áreas, recebendo de Deus as virtudes do Espírito, para sempre ser alvo da graça e das bênçãos do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos os irmãos
de várias partes do Brasil e outros países. Agradeço pelas orações, agradeço pelo apoio. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça, deixa o teu like positivo nesse vídeo, se inscreva, compartilhe essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.